Olá, muito boa tarde. Agora em Belo Horizonte, 12 horas, 4 minutos. Hoje é quinta-feira, 3 de julho de 2025. Está no ar o Rede Notícia em transmissão simultânea pela TV Horizonte no canal 30.1, na América FM na sintonia de 107,1 e também na Cultura M nos 830 kHz. Muito prazer, eu sou André Santos. Boa tarde, Ana. Boa tarde, André. Eu sou Janaína Regiane e a partir de agora você acompanha o que é notícia aqui em Belo Horizonte, em Minas, no Brasil e no mundo aqui conosco. E nós queremos saber também, e nós queremos você também nas nossas redes sociais. Você pode acompanhar o Rede Notícia no YouTube, no nosso canal exclusivo. Já anota aí, segue a gente lá. É o Rede Notícia TVH. Nós já somos mais de 5.000 inscritos e contamos com você lá para subir cada vez mais esse número, hein? E também faço o convite para seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. Olha só, gente, vamos começar mais um Rede Notícia com uma novela que, infelizmente, parece não ter fim, né, Janaína? Telespectador da TV Horizonte, ouvintes da rádio, das rádios América e Cultura. A greve da educação, que entra hoje no 27º dia, né? E mais um capítulo desse imbróglio, né? Desse angu de caroço, falando aí, utilizando uma expressão bem mineira, será escrita nesta tarde, quando representantes da categoria vão realizar mais uma assembleia para definir os rumos do movimento grevista. Ontem, com uma audiência de conciliação entre professores, Prefeitura de Belo Horizonte e Ministério Público, terminaram sem um acordo e a greve continua na capital. As informações com a repórter Gabriela Salles. Está marcada para o início da tarde desta quinta-feira uma nova assembleia entre os professores da rede municipal de ensino para decidirem o rumo da greve da categoria que já dura 29 dias em Belo Horizonte. Os educadores participaram de uma audiência de conciliação entre representantes da Prefeitura de Belo Horizonte, Ministério Público de Minas Gerais e Tribunal de Justiça do Estado, que terminou sem acordo. A categoria pede um reajuste salarial médio de 6,6%. Já a Prefeitura oferece um aumento de 2,49%, o que, segundo os educadores, não atende o pedido dos professores. A Prefeitura insiste em dizer que não há possibilidade de alteração do índice de recomposição salarial para 2025. Nós insistimos de que isso é muito importante para a categoria, porque 2,49% não é um sinal de valorização dos trabalhadores da educação. Repetimos o que a gente tem dito, que nós estamos disputando o orçamento mesmo, que é a vez dos trabalhadores da educação serem valorizados, de reconhecer que a nossa relação com o estudante é o centro do trabalho educacional na cidade e nas escolas. A Prefeitura apresentou uma proposta de pagamento de férias-prêmios que está estocado, que na verdade é um direito do trabalhador, né? E algo correspondente ao nosso Vale Cultura, que é um valor de R$ 250 anual para o aposentado. A categoria espera uma nova reunião com representantes da Prefeitura na tentativa de um acordo para a recomposição salarial dos professores municipais. Ainda não há informações a respeito da volta às aulas na rede municipal em Belo Horizonte. Nesta segunda-feira, o prefeito Álvaro Damião determinou o corte do ponto dos professores em greve na capital. Repórter Gabriela Salles. Só fazendo uma correção, não são nem 27 nem 29 dias, e sim 28 dias que a greve está completando nesta quinta-feira. E como a Gabriela falou na reportagem, havia uma expectativa de uma realização de um novo encontro, de uma nova rodada de negociações entre representantes do Sindirrede e da Secretaria Municipal de Educação. E essa reunião aconteceu no fim da tarde desta quarta-feira e, mais uma vez, acabou sem acordo entre os representantes dos educadores e da Prefeitura
de Belo Horizonte. De acordo com informações de fontes ligadas ao Sindirrede, contactadas pelo jornalismo da Rede Catedral de Comunicação, não houve avanços em relação ao índice de 2,49% apresentado pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, relacionado ao reajuste salarial. O que houve foi uma sinalização por parte da Secretaria Municipal de Educação de que o corte dos pontos anunciado pelo prefeito, a prefeitura estaria voltando atrás e não faria mais esses cortes. Isso foi uma sinalização vista como positiva pelos representantes da categoria. Mas o imbróglio envolvendo o reajuste salarial é o que ainda faz com que essa negociação continue travada. Uma outra informação importante que surgiu ontem e que ganhou muita força, principalmente após essa segunda reunião, foi a paralisação dos profissionais terceirizados da rede municipal de ensino. É verdade. Já havia uma insatisfação, ontem a Erlane Grace trouxe essa informação para a gente aqui em primeira mão, já havia uma insatisfação por parte da categoria que ontem levou um ofício ao Tribunal da Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho em Minas Gerais, ali na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Funcionários, já foram levar um documento reclamando de assédio. E aí houve também uma ameaça do corte das férias de julho dessa categoria. E com isso a categoria já confirmou uma paralisação para a próxima terça-feira. E há uma forte indicação de que essa categoria também pode passar a cruzar os braços a partir da próxima terça-feira. O que a gente espera é que isso não se confirme, né, Jana? Porque a gente só está vendo, infelizmente, uma escalada cada vez maior. Tem essa assembleia marcada agora para hoje à tarde. Sim, daqui a pouco, né? Como não houve negociação, e de ontem para hoje não houve mudança nenhuma em termos da negociação, o que a gente está vendo é somente uma escalada e a greve vai continuar. Sim. Muito difícil que isso não aconteça, só se teve de agora acordo até 2 nenhum, horas da tarde o prefeito mudar de opinião, chamar para uma nova reunião, coisa que até agora não aconteceu. Né? E o fato é que, de agora até a próxima terça, que deve ser uma próxima reunião, se não houver uma movimentação rápida e precisa da prefeitura, terça-feira, provavelmente, a gente pode estar vendo um caos na educação de Belo Horizonte, né? André, diante de tanta pressão, né? Pressão de todos os lados que a prefeitura está sofrendo e vai começar a sofrer ainda mais. Inclusive da Câmara também, que já começou. Exatamente, Será que eles não vão ceder? Não começam a pensar nisso também, não, André? Eu não sei. Sinceramente, a gente continua esperando posicionamento da Prefeitura de Belo Horizonte. Diariamente a gente vem pedindo e continuamos recebendo o vazio, a não resposta como resposta. É uma opção. Também, prefeito Álvaro Damião, convite continua feito para o senhor participar aqui do nosso bloco de entrevistas, do Rede Notícia, para a gente discutir não só esse assunto da educação, mas como outros da nossa cidade, da nossa capital, que o senhor é o prefeito e a gente quer abrir esse espaço como manda o bom jornalismo e o senhor como bom jornalista também. Vamos esperar para ver o que vai dar disso tudo. Após 3 dias em greve, os trabalhadores do Hospital da Baleia, na região leste da cidade, decidem voltar ao trabalho, após a assinatura de um acordo, durante uma reunião de negociação com a Superintendência do Trabalho e a administração do hospital. Entre os acordos firmados estão o reajuste salarial, melhorias nas condições de trabalho e iniciativas para barrar casos de assédio moral dentro da unidade. Durante o período de paralisação das atividades, foram canceladas mais de 60 cirurgias que seriam realizadas no hospital. E de acordo com o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviço de Saúde de BH e região, a categoria conquistou um reajuste salarial de 5,2% e aumento no valor do cartão alimentação, que passa de R$ 111 para R$ 140 mensais. O superintendente regional do trabalho, Carlos Calazans, participou da reunião de conciliação e nos relata como foi essa discussão até o acordo. A questão da melhoria das condições de trabalho, as condições de relação do trabalho, também reivindicavam melhorias salariais e a melhoria do vale alimentação e uma série de questões. Fizemos um grande acordo. Primeiramente, discutimos as condições de trabalho.
Nas questões de condições de trabalho, os trabalhadores queriam a melhoria dos escaninhos e locais para guardar os seus pertences pessoais. Também discutimos, os trabalhadores reivindicaram as condições para descansar, para ter um ponto de apoio, um local em que eles pudessem ter convivência. E o hospital prometeu colocar isso no seu plano de ampliação e modernização. A questão de aumento salarial. Discutimos um reajuste salarial de 5,2% no salário básico. Agora, vamos ter que discutir a ampliação do piso salarial da categoria. Não basta ter o aumento do salário básico se o piso da categoria dos vários profissionais, como enfermeiros e técnicos, não melhorar. Outra questão que discutimos foi o Vale Alimentação. Nesse sentido, o Vale Alimentação, nós demos um prazo para o hospital responder. A proposta que eu formulei foi um aumento do ticket, que hoje é de R$ 111 para R$ 140, um aumento de mais de 30%. O hospital, a partir de hoje, já está restabelecido a sua normalidade por esse acordo, e nós pedimos para o hospital não descontar os dias parados, esses dias que os trabalhadores reivindicaram, e também não puni-los. Na manhã de hoje, a administração do Hospital da Baleia emitiu um comunicado aos servidores, no qual reafirmaram todos os acordos firmados na reunião. Grande vitória aí dos servidores do hospital e grande importância da mediação para se chegar a um acordo. É assim que as coisas funcionam, gente. Cada um no seu papel. Que eu que pago, posso pagar tanto, eu que recebo, quero receber tanto. Chega um acordo que seja bom para as duas partes, se reúne, conversa e resolve o problema. Tá aí, ó, um bom exemplo para ser seguido, viu, prefeito Álvaro Damião? A a Comissão de Administração e Segurança Pública da Câmara Municipal de Belo Horizonte deu parecer favorável ao projeto de lei que propõe a implantação do programa Tarifa Zero no transporte público da capital mineira. O projeto de lei agora vai ser analisado pela Comissão de Orçamento e Finanças, a última antes de poder ser analisado em plenário pelos vereadores, de Belo Horizonte. E a gente vai acionar o repórter Raul Mariano, que está na nossa redação aqui da Rede Catedral, e vai dar os detalhes sobre a tramitação desse projeto. Raul, aos poucos, o Tarifa Zero vai avançando na Câmara, impondo mais um desafio ao prefeito Álvaro Damião na relação com os parlamentares. Boa tarde, Raul. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, André. É isso mesmo. O Tarifa Zero, que é um movimento que está organizado em Belo Horizonte e vem crescendo pelo menos desde 2013 até aqui, agora finalmente chegou num estágio mais maduro, com a assinatura já de 22 vereadores na nossa Câmara Municipal de Belo Horizonte. Nessa semana, ele passou em mais uma comissão dentro da Câmara, agora vai para a Comissão de Orçamento e depois pode finalmente ir a plenário. A gente percebe que, pouco a pouco, esse projeto vem ganhando força, não apenas dentro do Legislativo, como na sociedade de forma geral. Um número muito grande de empresários e entidades empresariais já declara apoio ao movimento, vários pesquisadores. No último fim de semana, em Belo Horizonte, nós tivemos um festival cultural, o Festival Sensacional, que reuniu mais de 30 mil pessoas na Pampulha e onde essa foi uma das bandeiras apoiadas por artistas de renome nacional nesse festival. Ou seja, é um movimento que tem apoio da população e vem ganhando simpatia de outras entidades, de outras categorias, e parece que vai chegar aí num ponto de decisão realmente do Executivo sobre o apoio ou não. O prefeito Damião, segundo interlocutores, não tem demonstrado simpatia ao projeto e vai caber a ele, em poucos dias, decidir se esse projeto terá ou não um futuro em Belo Horizonte. Vale a pena lembrar que BH pode se tornar a primeira capital do Brasil a ter o Tarifa Zero implantado. A gente tem cidades de menor porte, com isso já funcionando, no Ceará, em outros estados. Temos agora Juiz de Fora, que está com um projeto já protocolado na Câmara, com apoio da Prefeitura, para que seja implantado o Tarifa Zero, e BH se prepara para ter essa grande discussão tão importante. André? Raul, também só a gente lembrar que Ibirité, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, já tem o Tarifa Zero implantado também. E o fato é que esse avanço
Em meio a essa confusão da greve da educação, e aí o prefeito tem que dizer não para um tarifa zero, sei não, viu, Raul? Daqui a pouco você volta. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência pode entrar em greve. Olha isso, gente, o SAMU. A repórter Erlane Grace está ao vivo agora na porta do Hospital Pronto Socorro João 23 para contar mais sobre esse assunto. Boa tarde, Erlane, tudo bem? Boa tarde, André, Janaína e a todos que nos acompanham no Rede Notícia. O SAMU pode parar sim na semana que vem. Profissionais anunciaram aí uma possível greve por tempo indeterminado. Um dos motivos é a falta de recursos. Segundo os consórcios que administram os serviços em Minas Gerais, o rombo chega a 57 milhões de reais. E além da crise financeira, trabalhadores eles denunciam também salários baixos e a sobrecarga. A nossa equipe foi até a diretora do Sindsaúde, a Núbia Dias, que nos recebeu e nos falou sobre a mobilização da categoria. Vamos ouvi-la. Nós temos uma dificuldade entre a recomposição e o reajuste entre os empregados públicos dos consórcios, aqueles que tocam, né, o SAMU no estado de Minas Gerais, há mais de 3 anos. Com a denúncia de um déficit de quase 57 milhões, o que vai acontecer? Isso vai chegar no bolso do trabalhador e da trabalhadora, que já ganham abaixo do salário mínimo em muitos consórcios. Então, nós temos salários do condutor socorrista, 1.700, 1.500, 1.750, 1.600. Então, assim, abaixo do salário mínimo para ter uma jornada exaustiva, né, e conseguir conduzir uma equipe bem, prestar o socorro no momento exato, com tempo-resposta favorável para a sociedade. Se a greve for confirmada mesmo, né, a orientação é manter o mínimo de atendimento, mas a preocupação com a população é grande. A categoria segue aí em estado de alerta e aguardando uma resposta. Volto com vocês, André e Janaína. Obrigado, Erlane. Outro assunto de muita preocupação, de verdade. Já vinha realmente acontecendo uma reclamação dos consórcios que compõem o SAMU em Minas Gerais em relação a problemas de repasse, né? E vamos ver no que vai dar, né? Vamos esperar bom senso de quem cuida da caneta, né? Porque nessa hora é só eles que podem decidir. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais suspendeu a notificação que havia sido enviada à Prefeitura de Belo Horizonte, recomendando a paralisação de contratos e serviços relacionados às obras de construção de um viaduto no encontro entre a MGC 356 e a Avenida Rajagabalha, no Belvedere, região centro-sul da capital mineira. A notificação foi enviada pelo MP à Prefeitura no último dia 26 de junho. O Ministério Público Mineiro alegava que o licenciamento não estava em conformidade com o plano diretor do município e que as intervenções viárias não apresentavam estudo prévio de impacto da vizinhança. Durante uma reunião, a Prefeitura esclareceu que os estudos técnicos para a realização da obra foram feitos e o Ministério Público liberou o andamento do preparativo das obras. Agora, a Prefeitura tem 10 dias para apresentar um laudo urbanístico complemento ao Ministério Público. Vamos ver, né? Vamos para um breve intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre um sinal vermelho aceso em Minas Gerais, o aumento do número de mortes causados pela febre amarela no estado. Agora em Belo Horizonte, 12 horas, 23 minutos. Estamos de volta com Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12 horas e 26 minutos. E olha só, o Estado de Minas Gerais criou um plano estadual de doação e transplantes para aumentar a captação de órgãos para quem está precisando aí nessa situação muito difícil de precisar de um transplante de órgãos. Quem conta para a gente é o Newton Lopes.
O governo de Minas anunciou a criação do novo Plano Estadual de Doação e Transplantes de Minas Gerais. A iniciativa será o principal instrumento de planejamento e gestão do MG Transplantes até 2029. O projeto pretende identificar as principais necessidades do sistema estadual, aprimorar processos e ampliar o número de doações e transplantes em Minas. O plano vai atuar em todas as etapas, desde a identificação de potenciais doadores até a realização dos procedimentos, garantindo mais agilidade e eficácia para reduzir a fila por órgãos e salvar mais vidas. A expectativa é que neste semestre o plano já comece a ser usado no estado. Atualmente, mais de 4.100 pessoas aguardam por um órgão em Minas e cerca de 4.400 esperam por uma córnea. Para enfrentar esse desafio, o MG Transplantes tem investido em diversas iniciativas, como campanhas de conscientização e capacitação de profissionais, tanto para diagnóstico de morte encefálica, quanto para uma abordagem humanizada às famílias. Repórter Newton Lopes. Olha só, gente, alerta vermelho para os casos de febre amarela em Minas Gerais. Dados da Secretaria de Estado de Saúde indicam que entre janeiro e junho, 6 pessoas morreram em decorrência da doença no estado. Aumento de no mínimo 500% em relação ao dado registrado no ano passado, quando uma pessoa perdeu a vida por conta da febre amarela. Os dados também apontam que houve alta nas notificações. Foram 675 casos suspeitos, uma média de 4 por dia. Até o momento, 14 exames tiveram resultado positivo para a doença. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o índice ideal de vacinação contra a febre amarela, preconizado pelo Ministério da Saúde, é de 95%. Atualmente, Minas Gerais apresenta uma cobertura de 87,8%. O governo de Minas Gerais enviou um ofício ao governo federal pedindo que a União indique se há interesse na federalização de 3 estatais mineiras, a CEMIG, a Copasa e a Empresa Mineira de Comunicação, que engloba a Rede Minas e a Rádio Inconfidência. As estatais, seriam usadas por Minas Gerais como ativos na adesão do Estado ao Propag, o programa de pleno pagamento de dívida dos estados à União. A ação do governo vem no sentido de conseguir sinalizar à Assembleia Legislativa de Minas Gerais quais serão as empresas que serão usadas pelo Estado para o abatimento da dívida que atualmente está em 165 bilhões de reais. No mesmo sentido, o presidente da Assembleia, o deputado Tadeu Martins Leite, também cobrou do governo federal uma sinalização clara para que os parlamentares possam agilizar o processo de votação dos projetos do Propag na casa. Vamos conversar ao vivo novamente com o Raul Mariano, que está lá na redação da Rede Catedral. E, Raul, já havia essa aproximação cada vez maior do Matheus Simões com o Tadeuzinho, né, o presidente da Assembleia. E, ao que tudo indica, os dois estão andando cada vez mais de mãozinha dada, né, Raul? Exatamente, André. Hoje, o vice-governador Matheus Simões está cumprindo uma extensa agenda no norte de Minas, justamente em Montes Claros, cidade polo do norte de Minas e, por coincidência ou não, a cidade natal do nosso presidente da Assembleia, o Tadeuzinho. Nessa agenda, o vice-governador está cumprindo visitas a feiras agropecuárias e, entre outros compromissos, ele vai ser agraciado com uma medalha, que é a principal medalha concedida pelo Poder Público de Montes Claros, a medalha Ivan José Lopes. O vice-governador vai ser agraciado com essa medalha para, enfim, ser reconhecido, né? O município de Montes Claros reconhecendo os bons trabalhos, os bons serviços que esse atual governo vem prestando ao Estado. Vale a gente também perceber, André e Janaína, que o presidente da Assembleia, o deputado Tadeuzinho, tem sido cortejado por diversos pré-candidatos ao governo de Minas. Ontem a gente falava aqui do Cleitinho, do senador Cleitinho, que já se coloca aí como uma candidatura válida, né, para o pleito no ano que vem. Ele disse em entrevista que gostaria muito de ter o Tadeuzinho como seu vice, e a gente percebe que, da mesma maneira, o vice-governador Matheus Simões também tem essa relação muito próxima, todos aí cortejando o presidente da Assembleia, sabendo da importância e do capital político que ele tem para uma eleição no ano que vem. É
verdade. Tem aí, e também aí vai junto também o partido que o Tadeuzinho está, que é o MDB, que tem muita força no interior de Minas, tem muita penetração em diversas partes do estado, e aí realmente vamos ver quais são as cenas dos próximos capítulos. O fato é que realmente o Matheus Simões meio que deu uma entrada na área do adversário, aí no adversário entre aspas, no fato do Cleitinho, semana passada lá com o Bolsonaro, agora carregando o Tadeuzinho, ou o Tadeuzinho carregando o Matheus Simões lá no norte de Minas. Vamos ver o que vai dar nisso tudo. Obrigado, Raul. Até amanhã, Obrigada. se Deus quiser. Vamos para mais um intervalo. Na volta, a gente vai bater um papo com o vereador Wagner Ferreira, do Partido Verde, aqui de Belo Horizonte, para a gente falar sobre a greve da educação e também sobre a defesa do meio ambiente e a acessibilidade na nossa capital. É depois do intervalo. Voltamos com o Rede Notícia pela tela da TV Horizonte, pelo som da América FM e também da Cultura M, para a gente bater um papo com o vereador Wagner Ferreira, do Partido Verde, aqui em Belo Horizonte. Vereador, obrigado pela sua presença, obrigado por atender o nosso convite para falar com os telespectadores da TV Horizonte, também os ouvintes da Rádio América FM e da Cultura M. Vereador, não tem como a gente não citar esse assunto. Essa semana estão recebendo vários parlamentares de Belo Horizonte aqui. E o assunto de BH hoje é a greve da educação, que está se aproximando de um mês. O que está dando errado para essa greve se estender tanto, vereador, na sua opinião? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro dizer que a gente está sempre à disposição dos ouvintes, dos telespectadores aqui de vocês. Então, prazer estar aqui. Olha, educação é fundamental, mas não pode ser só no discurso, né? A gente precisa sempre valorizar os profissionais da educação, a gente sabe das dificuldades de toda a carreira, até concurso é difícil às vezes, e a gente precisa ter um cuidado muito grande com a educação, com os educadores da cidade, ouvir os sindicatos. Eu sou dirigente sindical no Tribunal de Justiça, sou servidor de carreira lá, então a gente também tem esse processo de negociação e muitas das vezes os interlocutores podem estar errados. Então, tem que investir na interlocução sempre. E a gente torce para que isso aconteça o quanto antes. Tomara que seja hoje, tem uma assembleia hoje de educação e possa se resolver hoje, porque as famílias também não podem ficar sem a escola, as crianças sem a escola. Isso é muito ruim para a cidade de Belo Horizonte. E na Câmara Municipal, através do nosso presidente Juliano Lopes também, a gente está fazendo o que é possível para ajudar nessa interlocução, porque às vezes tem que ser alguém de fora. Às vezes lá na prefeitura o diálogo já pode estar meio confuso e a Câmara Municipal está à disposição, se necessário, para somar nesse diálogo para chegar a um acordo. E o senhor acredita que, dentro da sua própria experiência do movimento sindical, em participar desse tipo de negociação, eu e Janaína não podemos nem falar disso, nunca participei de uma negociação como essa. O senhor mesmo já participou, o senhor mesmo tem essa experiência. Está faltando quem é o dono da caneta, e aí eu estou falando do prefeito, parar e falar assim, categoria, vem cá, vamos resolver comigo. Porque as reuniões têm sido realizadas com representantes da Secretaria Municipal de Educação. Legítimo, porque é a pasta que cuida do assunto. Mas você não acha que está faltando um protagonismo do prefeito? Porque o prefeito, quando veio falar, veio para judicializar a greve, esticou mais a corda. Não está na hora de afrouxar essa sinalização? No seu entendimento, não tem que partir do Executivo? Concordo plenamente com você. Eu acho que chega um momento que o prefeito tem que pôr a cara. Sabe, chamar o sindicato e falar, vamos aqui, vamos conversar, eu sou o prefeito da cidade, essa é a nossa condição, e apresentar essas propostas. E às vezes na administração pública tem muito isso, do segundo escalão, do terceiro escalão, sentar com as lideranças sindicais, e isso acaba sendo um desprestígio para a entidade que representa os professores. Então, acho que sim, é possível e até necessário, se essa greve se estender, que o prefeito chame a responsabilidade, sente. A gente fez pedido nesse sentido, eu enquanto vereador, para que o prefeito receba diretamente as lideranças sindicais. Isso também mostra para a categoria, para os educadores e as educadoras, que o prefeito reconhece, respeita aquela categoria e, por isso, ele próprio está recebendo para formalizar esse acordo, porque já está estendendo demais, são 25 dias, né? 28 dias, 28 dias hoje, e acho que se não se resolver hoje, na minha opinião, o prefeito tem que
chamar essa responsabilidade para ele. Acho que vai ser muito bom para Belo Horizonte. Ontem teve o encontro, né, das categorias, junto com os representantes da prefeitura, e nada ficou decidido, né? Eles não aceitaram. Hoje vai ter assembleia agora à tarde. A gente já está partindo aí para quinta-feira. Vai chegar o fim de semana, não vai ter outro encontro. Possivelmente deve se estender até a próxima semana. E mais, deve se completar um mês aí dessa greve, né, vereador? A gente sabe que isso não deveria chegar a esse ponto, né? A gente sabe que uma parte tem que ceder, igual o André falou aí, não falta realmente esse diálogo, não deveria ter chegado a esse ponto, né? Não faltou o diálogo desde lá do início? Então, Janaína, a pior coisa é greve mal resolvida. É aquela, não adianta judicializar, não adianta cortar ponto, e ainda que se impõe ali uma espécie de derrota para a entidade sindical, os trabalhadores como um todo vão ver a administração pública como uma administração autoritária. Então, isso se estende no tempo. Por isso que eu volto a dizer, é importante o diálogo para se resolver. Então, se não resolver hoje, eu acho que o prefeito, na minha opinião, tem que chamar essa responsabilidade diretamente para ele e ele diretamente tratar com as lideranças sindicais. E aí eu acho que vai ter grande chance de chegar a um acordo, que é o objetivo da greve, que é um direito de todo trabalhador, porque está insatisfeito com as suas condições de trabalho, com as suas questões salariais. Então, assim, acho que a judicialização, cortar ponto, acaba só inflamando mais, sabe? Isso inflama mais. Não poderia ter chegado a esse ponto. Se lá atrás, volto a dizer, talvez o prefeito já tivesse sentado com as lideranças. Essa coisa de só sentar na hora de fazer um acordo, aí chama o prefeito para assinar, passa um certo desprestígio com os trabalhadores como um todo. E ainda mais se tratando da educação, que é uma categoria muito numerosa. Nós tivemos aí 4.000 professores na porta da prefeitura. Hoje isso não mais pode. ainda. Hoje vai ter mais. Então isso não pode ser desconsiderado. Então, esse é meu ponto de vista. Eu acho que sim, o prefeito tem que sentar, porque ficar a greve mal resolvida, isso vai se estender o ano inteiro, isso vai se estender em todo. O prefeito não vai poder ir em nenhuma escola que vai estar lá o sindicato protestando, sabe? Sim. Então, torço para que essa greve seja bem resolvida. Você falou ainda, para a gente finalizar esse papo sobre a greve da educação, você falou sobre a atitude do presidente da Câmara, vereador Juliano Lopes, que durante a primeira sessão de plenário veio ao parlamento, veio ao parlatório e falou, cobrou do prefeito que fosse aumentado. Você acha que vocês, parlamentares, podem ser... Está até convocado uma audiência pública para acontecer na Câmara com os educadores, provavelmente amanhã ou no máximo segunda-feira. Dia 7. Dia 7, olha para você ver. E aí, como é que você vê isso? Você acha que vai ter que... Pode ser esse intermediador, a Justiça tentou intermediar, não deu certo. Você acha que pode vir a ser a Câmara a ser o papel de solucionador? Lembrando o fato, vereador Juliano Lopes, contra o prefeito em exercício, liderou uma reunião tentando chegar a um acordo, coisa que a gente não viu o prefeito fazer. Você acha que é esse o caminho? Precisava disso, vereador? Exatamente. Se não resolve no Poder Executivo, cai na Câmara, cai no Legislativo. E já está caindo, né? Tá, já está caindo. E ainda que a Justiça determine o fim da greve, multe o sindicato, etc., problema, volto a dizer, greve mal resolvida. Isso vem para dentro da Câmara Municipal, porque temos o projeto de reajuste das demais categorias, já está tramitando na Câmara. Então, isso vai gerar uma série de debates. Vai cair na Câmara e a Câmara, querendo ou não, vai entrar nesse... Já entrou, né? Tem vereadores participando das assembleias do sindicato, vereadores agora convocaram audiência pública na nossa comissão de administração. Então, o assunto já está dentro da Câmara e a Câmara vai ser um ator importante caso a Prefeitura e o Sindirrede não cheguem a um acordo. Nós estamos conversando com o vereador de Belo Horizonte, Wagner Ferreira, do PV. A gente vai para um breve intervalo e volta em instantes para a gente continuar essa conversa. Na volta a gente vai falar sobre transporte público, sobre acessibilidade e a relação da Câmara com o prefeito. Daqui a pouco. Estamos de volta, seguindo aqui com o nosso Rede Notícias, para continuar essa conversa com o vereador Wagner Ferreira, do Partido Verde. Wagner está no segundo mandato, você estava falando sobre climas na Câmara. E aí, a gente noticiou no primeiro bloco do nosso Rede Notícia o avanço do projeto do Tarifa Zero. Passou na comissão que o senhor integra, né?
Como que o senhor tem visto esse avanço do Tarifa Zero? O senhor que é um dos signatários desse projeto. Dá para a gente implantar o Tarifa Zero em BH, ô, vereador? Eu acredito que sim, eu sou um dos signatários desse projeto. É claro que a gente precisa discutir com a cidade, é algo que pode revolucionar, pode ser a primeira capital a ter a tarifa zero, porque do jeito que é hoje, ninguém aguenta esse transporte público, né? Isso aí já virou um enxugar gelo. E a prefeitura tem gastado, só neste ano, cerca de 700 milhões, só com subsídio, para manter o preço da passagem nos patamares que eles estão. Só para você ter uma ideia, é o terceiro maior gasto da prefeitura, só perde para saúde e educação, com o transporte público. E está essa tragédia toda, não tem um dia que a gente não recebe uma reclamação do ônibus, não tem um dia que vocês aqui noticiam um ônibus, que o elevador para as pessoas com deficiência não funciona, que está com a porta soltando, que o ar-condicionado estragou, a época de chuva cai água dentro do ônibus. Então, assim, não tem um dia que a gente passe por isso. Então, o modelo atual, ele não deu certo, ele precisa ser revisto, aí tem uma comissão na Câmara para isso, para ver o novo contrato. E, enquanto isso, a gente quer avançar nesse ponto específico, que é a tarifa zero. O grande ponto ali de discussão é como financiar. Porque é isso que eu ia falar, porque você disse que o segundo maior gasto da prefeitura hoje, terceiro maior gasto da prefeitura hoje vem com esse subsídio. Só que o Tarifa Zero, como ele avançou, ele propunha no texto original que parte desse pagamento viria de uma taxa paga pelos empresários conforme o número de funcionários que eles tivessem nas suas empresas. Deixaria de pagar esse vale transporte para poder pagar essa taxa. Isso foi barrado na primeira Comissão de Constituição e Justiça. Seguiu agora o governo municipal ter que bancar. O custo do sistema é mais de R$1 bilhão, 1 bilhão e 300 mais ou menos. Vale a pena bancar dobrar esse custo, que a gente está falando de 700, vai para 1.300, quase o dobro disso daí. Vale a pena? A gente acredita que sim, porque, veja bem, se você tem a tarifa zero na cidade, as pessoas vão poder circular com maior frequência pela cidade. Então, ela vai poder gerar consumo, ela vai poder comprar em outros lugares, ela vai deixar de ter aquele gasto com o transporte para gastar no próprio comércio da cidade, por exemplo. Sabe? Então, nos finais de semana, nos feriados, para diversão, para o lazer, né? Vai deixar de sair de carro, né? Então, você economiza ali com o seu desgaste com o seu carro, com a sua gasolina, e você vai impulsionar ainda mais o comércio. A gente acredita nisso, porque nas cidades que foi implementada a tarifa zero, o comércio melhorou, gerou mais renda, gerou mais lucro para os comerciantes. Então, a gente acredita em um retorno para a cidade como um todo, a instituição do Tarifa Zero, e que vai, obviamente, retornar impostos para o município para custear justamente a despesa com a Tarifa Zero. Então, esse é o nosso sentimento. Tem um grupo que acha que não, acha que isso não vai acontecer, que é mais imposto para um setor da sociedade pagar, que são uma parte do empresariado, e aí a gente está discutindo isso na Câmara para tentar chegar num denominador. Ainda tem mais uma comissão para o projeto passar, e depois o plenário, são 28 votos, assinaram um projeto 22 vereadores, precisamos aí de convencer mais 6 para chegar a uma proposta. Mas o objetivo não é atropelar o debate, é justamente discutir isso com a cidade para chegar num senso comum. E vereador, antes da aprovação do Tarifa Zero, não seria viável pensar na possibilidade de melhorar o transporte público aqui em Belo Horizonte? Porque, igual o senhor falou, seria a primeira capital a testar, né, o Tarifa Zero. Não seria melhor tentar melhorar para depois aprovar? Porque todo dia a gente tem reclamação, né? A gente percebe isso, ônibus estragando, ônibus em condições precárias. Não seria melhor melhorar para depois aprovar? E aí eu vou levar no gancho da pergunta da Janaína no seguinte sentido. Se atualmente o sistema sendo pago, ele não vai deixar de ser pago, vai continuar sendo pago, e com o número de passageiros atual menor do que seria com tarifa zero, não dá conta, como é que com tarifa zero esse sistema vai continuar dando conta? Tem que melhorar a fiscalização? Não é só fiscalização, é o contrato também. O contrato ele é engessado, ele termina em 28, e eu acho que esse, junto com o plano diretor, são os maiores desafios dessa legislatura, tanto para o prefeito quanto para a Câmara Municipal, que essas discussões vão ter que acontecer agora, porque o contrato termina, e o plano diretor também prevê a revisão dele até em 2028. Então, assim, para fazer a melhoria, a gente precisa mudar o contrato. Uma melhoria de verdade. Por isso tem uma comissão hoje na Câmara para
contribuir com a prefeitura no seguinte, que a gente tem um contrato novo que facilite, que ajude também na fiscalização, com novas obrigações para quem ganhar as próximas concessões do transporte público. E assim, eu não acho que tem que fazer um para fazer o outro, Janaína. Assim, eu acho que as coisas podem ser discutidas paralelamente. Pode ser que o tarifa zero, no final da discussão, ela seja implementada só a partir de um novo contrato também. Pode ser que no final da discussão o entendimento seja esse. Pode ser que seja um pouco antes. Né? Então, assim, não é que um vai ser primeiro que o outro. Né? Pode ser que aconteça em momentos diferentes. Mas, para a fiscalização ser efetiva, a gente precisa ter um novo contrato com regras mais modernas. Esse contrato já é de 2008, né? 2007, 2008, da época do Fernando Pimentel, prefeito. É muito antigo e hoje você tem outras modalidades de transporte, como aplicativos, etc. Você tem que levar em consideração uma série de situações. Mas acredito que a mudança estrutural mesmo do transporte público vai ser junto com o contrato. E o tarifa zero, nós queremos inserir nesse processo. Se ele não sair agora, que no novo contrato a gente possa ter também. Vereador, rapidinho, o senhor falou sobre o plano diretor. Vai ser discutido, e aí na questão do plano diretor, uma das grandes discussões é como se urbanizar a cidade, como se povoar, como se zonear a cidade, falando de zoneamento mesmo, definir aqui pode construir tal coisa, aqui não pode construir tal coisa. Na segunda-feira, o senhor esteve à frente de uma audiência pública que discutiu a situação da Mata do Planalto. Tem lá um projetinho prontinho para um grande empreendimento imobiliário, prontinho. Estava tudo definido para que aquela mata se tornasse um parque. O processo, o período está caducando e uma definição não está sendo tomada. Se caducar, pode implementar esse empreendimento imobiliário de uma hora para outra. Como que a gente pode... Qual que é a Belo Horizonte que o senhor pensa que a gente pode seguir para os próximos anos? Não tem mais espaço para construção. Os empreendimentos estão indo para a região metropolitana porque não tem mais áreas para construir. Muita gente fala em verticalizar a cidade, liberar grandes prédios, 50, 60, 70 andares, como já está acontecendo em Nova Lima, lá no Belvedere. E os impactos a gente vê, é só rodar por lá, andar por lá, que a gente sabe que os impactos são gigantescos. Qual é a Belo Horizonte que o senhor pensa que pode ser possível para os próximos anos e que deve ser discutida nessa discussão do plano diretor? Então, eu penso na Belo Horizonte boa para se viver, sabe? Então, a cidade boa para se viver é aquela que a gente tem uma sombra, né? Quem aqui não gosta de uma sombra? Ainda mais na época do verão. A gente fica doido para achar uma sombra. É quando você quer parar seu carro na sombra, porque quando você parar no sol, quando você volta, seu carro está quase pegando fogo. Então, eu sonho com a Belo Horizonte boa para se viver. E uma cidade boa para se viver, é impossível a gente achar que a gente vai viver numa cidade só com prédios de 50 andares. A gente precisa preservar as áreas verdes, por isso que a gente defende a desapropriação definitiva da Mata do Planalto. Você já entrou na Mata do Planalto, André? Se não entrou, um dia vai lá. Tem nascentes, é espetacular o ambiente, o clima lá dentro é outro. Pertinho ali do Parque Lagoa do Nado. Isso, no bairro Planalto ali. Tem o Parque do Planalto, a Mata do Planalto. Então, assim, é espetacular. Os moradores no entorno não abrem mão daquela área, porque aquilo ali também valoriza os imóveis de quem tem um parque no seu bairro, com uma área verde daquela exuberante, que tem nascentes, importante para o clima na nossa cidade. Então, a cidade boa para se viver, a BH para se viver, que eu penso é essa, que a gente possa viver com saúde. Preservar o meio ambiente é saúde. A gente está agora no inverno, período seco, fica difícil até para respirar. Sim. Imagine essa cidade sem árvores, sem suas áreas verdes. Todos nós íamos ficar no hospital o dia inteiro, com problemas respiratórios. Então, nós precisamos buscar um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e a preservação ambiental, que a gente está vendo que está acontecendo em todo o planeta com a crise climática que a gente está vivendo. Então, também não vamos desconsiderar que a questão imobiliária precisa desenvolver, mas desenvolver de forma sustentável. Então, o plano diretor que organiza a cidade, né, ele vai ter um debate muito grande justamente para compor esses interesses. E a gente vai defender o equilíbrio nessa discussão. Não podemos devastar as áreas verdes da cidade para construir prédios de 50 andares, porque depois está todo mundo dentro do sistema de saúde, a cidade superaquecida, com vários problemas, e aí não tem como voltar atrás. E a região é uma região que já tem grandes enchentes também, e a área verde ajudaria nessa questão, né, vereador? Exatamente, né? Eu faço parte da comissão de estudos da Câmara que estuda justamente a questão de drenagem, águas pluviais, que a gente chama de comissão de enchentes na cidade. Vamos pegar o exemplo do Lagoa do Nado, quando teve o rompimento da barragem,
em novembro do ano passado. Falta de Se não manutenção, fosse, né? foi um erro humano, e aí aquela barragem é muito antiga, veio a chuva e ela se rompeu, e só não teve uma tragédia na Pedro I, porque as árvores, a área verde que está abaixo da barragem, ela fez uma contenção de toda aquela água que saiu. Então esse exemplo é muito óbvio, muito claro da importância das áreas verdes nas cidades, que absorvem as águas das chuvas, impedindo tragédias que acontecem em função da urbanização, né? Porque a gente que constrói lá e a água tem que passar. Então, as áreas verdes da cidade têm também esse aspecto de prevenção muito importante. Todo lugar que você devastou áreas verdes é enchente no outro dia. Vereador, vou ficar te devendo, já te convidando para a volta, que nosso tempo já se encerrou, para a gente voltar a falar sobre um outro projeto que é muito importante, que o senhor está capitaneando na Câmara, que é o que impede a veiculação de publicidades das famosas bets na capital. Eu já estou te fazendo o convite para o senhor participar, vir novamente aqui, para a gente continuar discutindo os problemas da cidade. Te agradeço desde já pela sua presença aqui no nosso Vídeo de Notícias. Estamos sempre à disposição, vamos discutir esse tema importante que é saúde pública, saúde mental, e eu estou à disposição. Obrigada. Com certeza. Termina aqui o nosso Rede Notícia, agradecendo a sua companhia, você que está nos assistindo na TV Horizonte, no nosso YouTube, no TV Horizonte.oficial, e também nos ouvindo nas rádios América e também na Rádio Cultura. Te chamo, acesse o nosso Instagram, TV Horizonte Oficial e Rádio América Oficial. A gente também tá lá no YouTube, viu? Cada dia mais seguidores, cada dia mais pessoas seguindo a gente lá. Se inscreva no nosso canal Rede Notícia TV e também no canal da TV Horizonte, tvhorizonte.oficial. Agora você vai ficar com Bola na Rede com o Júnior Brasil, trazendo as novidades do mundo da bola. Uma boa quinta-feira para vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser.